Pastor, infelizmente hoje não se dá mais valor à pureza como se dava antigamente. E como nós, jovens cristãos, podemos segurar essa barra de ter que ser puro? Sexo é uma bênção porque foi criado por Deus antes do pecado. Sexo não tem nada a ver com o pecado, porque tudo que Deus criou é muito bom. Sexo é santo porque foi criado por Deus e quando Deus criou, colocou nele a santidade. Agora eu te faço uma pergunta. O que você tem feito com a bênção que Deus te deu? O mundo hoje está manchado pela deturpação da sexualidade e você vê isso ao redor. E isto, sem dúvida, nos afeta. E por isso nós precisamos compreender de forma correta o assunto da sexualidade. Aqui surge uma pergunta. Por que Deus criou o sexo? Por que Ele criou a sexualidade? Segundo estudos, Deus criou a sexualidade por 4 razões. Primeira, Deus fez a sexualidade para distinguir, separar, diferenciar. Quando você olha para alguém, você não pode ter dúvidas sobre a sua sexualidade. Se é homem ou mulher, se é macho ou fêmea. É importante que um homem tenha um comportamento masculino e uma mulher de uma forma diferente, um jeito feminino. Um homem não pode se assemelhar a uma mulher, tampouco uma mulher deveria ter maneiras masculinas. Deus é quem criou esta distinção, Ele quem fez meninos e homens diferentes de meninas e mulheres. A segunda razão pela qual Ele criou a sexualidade é que Ele quer unir no amor um lar, uma família. E a sexualidade é a segunda razão. Na sexualidade, o ser humano, através do ato sexual, no casamento, ele se une ao seu cônjuge. A Bíblia diz, e se tornarão uma só carne. Esta união deve ocorrer somente no casamento. Esta união não deve ser somente uma união física, mas também deve ser de sentimentos, de sonhos, de planos, de alvos, de metas, de ideais. A terceira razão pela qual Deus criou a sexualidade é para dar prazer. Tem muita gente mentindo sobre Deus ao dizer que Deus é contra o prazer. Isso não é verdade. A prova está na sexualidade. Deus colocou na sexualidade o prazer. E agora Ele de fato quer trazer felicidade para o ser humano. Agora, uma coisa é certa, Deus é contra um prazer. Qual prazer? Qual prazer que Deus é contra? O prazer que não dura. Se 2 jovens tiverem relações sexuais, certamente que terão prazer. Mas este prazer, ele será seguido de um eterno peso de culpa. Você não pode estar envolvido nisso. Que prazer você tem se ele é interrompido? Deus é contra o prazer que não dura. Deus é a favor dos prazeres eternos que nunca acabam. Ele está interessado na felicidade humana, por isso colocou na sexualidade o prazer. A quarta razão pela qual Deus criou a sexualidade é para procriação, dar vida. O homem e a mulher, no ato sexual dentro do casamento, podem gerar uma criança. Esta é uma união muito íntima, é a mais íntima união que o ser humano pode travar com alguém, é a mais íntima sociedade. Você tem uma ideia aqui do que Deus deu para o ser humano. Ele deu para o ser humano uma característica, uma qualidade que ele tem, doar vida. Deus, ele traz na sexualidade algo santo. Então o sexo é santo, foi colocado por Deus no casamento. Fora dele não é santo, fora dele não é abençoado. Eu gostaria de te dizer que é interessante notar que para tudo que Deus criou, Satanás vem e cria algo contrário. Deus criou o sábado, Satanás criou o domingo. Deus criou um regime alimentar correto, Satanás tem dito, pode comer de tudo. Deus criou o homem e a mulher, e então surgiu o homossexual. Não é nem homem nem mulher, não foi o que Deus criou. Ele criou 2 sexos diferentes, que juntos formariam uma só carne. Toda vez que você não aceita a sua sexualidade, na verdade você está dizendo, Deus, você fez algo errado, eu
Finalmente, quem determina a nossa sexualidade é Deus. Quando eu não aceito a minha sexualidade, na verdade eu estou culpando a Deus. Homossexualismo é dizer: Deus, eu não estou feliz com o que você fez. Infelizmente eu tenho que mudar. E toda vez que você tenta mudar o que Deus fez, você transforma isto numa maldição. Sabe por que Satanás odeia tanto o sexo? Sabe por que tem criado tantos problemas na sexualidade humana? É porque no ato sexual, dentro do casamento, o ser humano pode gerar vida. Aliás, ele não gosta da vida, Satanás gosta é da morte. Então, ele vê a bênção que Deus deu para o ser humano. Satanás não pode gerar vida, o ser humano pode, é uma bênção que Deus deu. E é importante que você entenda que hoje existe deturpação sexual em tudo, para vender carro, para vender comida, para vender roupa, para mostrar coisas no mundo. Tudo está manchado com a deturpação, porque Satanás disse: eu vou destruir esta bênção que Deus fez. Por isso que você vê pornografia, é por isso que você encontra imoralidade, é por isso que você vê a falta de pureza, a malícia, é por isso que você vê adultério, prostituição e filhos sem pais. Agora eu gostaria de te fazer uma pergunta: o que você tem feito com a bênção que Deus te deu? Como você tem se comportado no namoro? Que tipo de carinhos você desenvolve no seu namoro? Jovem, deixa eu te fazer uma pergunta. Até onde você tem ido nas carícias do seu namoro? Certa vez um jovem me perguntou: pastor, até onde eu posso ir no meu namoro? O que eu posso fazer com a minha namorada? E para responder esta pergunta, nada melhor do que ter a visão de Deus sobre a sexualidade. O que Deus diz sobre a sexualidade? Deus está interessado na felicidade dos jovens. E a primeira regra da felicidade é esperar até o casamento para a realização do ato sexual. Só no casamento o sexo será uma bênção. Antes é uma maldição. Deus diz não, antes. E ele diz: espere. Deus, ele quer te trazer alegria. Satanás diz: não, mas Deus está te tirando algo excitante. Você não precisa esperar, faça agora. Se somente no casamento você pode ter o ato sexual, segundo o que Deus diz, então você não deveria se envolver com carícias, com carinhos que te provoquem excitação. Porque antes do casamento é pecado. Antes do casamento é errado. Eu gostaria de lhe dizer, certo jovem me falou: mas pastor, eu preciso provar que eu sou homem. Nunca caia nesta armadilha. Toda vez que você quer provar que é homem, tendo ato sexual, na verdade você está dizendo que tem dúvidas sobre a sua sexualidade. Observe bem, se você tem o sexo masculino, não precisa provar que é homem. Agora eu te faço uma pergunta: como o jovem pode se manter puro num mundo tão sujo? A Bíblia responde. Salmo 119, verso 9, fala que o jovem só pode se manter puro se ele estiver com a palavra de Deus no coração. Neste mesmo capítulo, verso 105, diz que a Bíblia é como lâmpada acesa e brilha no caminho e pode salvar. Agora deixe-me colocar uma ilustração. Até onde um casal de namorados deveria ir com suas carícias? Até onde deveria ir com as suas intimidades? A Bíblia diz em Provérbios 6, 27 e 28 o seguinte: toma alguém fogo no seio sem que se queime? Anda alguém sobre brasas e não pega fogo? Moça, tente colocar uma vela acesa no seu vestido. Você não tem dúvida, vai queimá-la. Jovem, tente colocar uma tocha acesa debaixo de suas calças. Você não tem dúvida, vai pegar fogo. É assim com as carícias. Não brinque com elas, porque elas podem te trair. Se você fica excitado com um beijo, é melhor não beijar e entrar puro no casamento, do que beijando perder a pureza. Por isso, eu lhe digo, você tem que ter cuidado com as carícias. Alguns anos atrás, um casal me enviou uma carta. Ela estava grávida. Eles tinham me visitado. E eles me escreveram o seguinte: